Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como prometido para vocês, aqui está nosso overview sobre o e-book Passo a Passo Intercâmbio na Califórnia, como folhear de livros para vocês, como se a gente fizesse isso numa livraria, por exemplo. Eu vou dar uma geral no livro, passar as páginas para vocês, explicar qual é o nosso conteúdo e para vocês conhecerem um pouco melhor e entenderem qual é a proposta do e-book, ok? Bom, essa é a nossa capa, como vocês já conhecem. Eu vou abrir aqui a exibição em duas páginas, para ficar mais legal a gente ver. Sumário, claro, e aí eu conto para vocês, isso também está nas páginas de vendas do e-book, qual é o sumário, qual é o conteúdo de cada tópico. E o livro é dividido entre a parte que eu começo falando no livro sobre o nível do seu inglês, qual é a origem dele, a sua experiência. Depois a gente vai falar da parte de documentações, passaportes, vistos, de imigração. Com as passagens em mãos, o próximo passo é ver passagens aéreas, o tempo do voo, aí você vai entender como funciona isso, a quantidade de escalas, o tempo de cada escada, as possibilidades de local, a necessidade do visto de trânsito em algumas dessas passagens aéreas, como se você, caso você opte pela Air Canada, companhias aéreas, os meus voos preferidos, o valor das passagens e alguns sistemas de milhas. Depois disso, a viagem de avião, como funciona essa acomodação, barreira de imigração, os translados, afinal de contas, quando você chegar no aeroporto, você vai precisar chegar no seu hotel, no casa de temporada, de estudante, enfim. Então, eu te mostro a opção de translado que eu acho mais conveniente. A comunicação dentro do avião, refeições e tal. Por fim, as escolas e quais são as oportunidades que você tem. Então, eu conto os tipos de estudo que você vai ter lá para inglês, com foco em estrangeiros ou residentes lá. Aí vem as escolas públicas e gratuitas e um top 10 de high schools públicas que tem o inglês para estudantes estrangeiros e com endereços, nome das escolas, enfim. As acomodações, e aí eu conto para vocês sobre 9 locais diferentes, sendo eles Los Angeles, Hollywood, Culver City, Westwood, Beverly Hills, Santa Mônica, San Diego, Santa Bárbara e São Francisco. E onde você encontra esses quartos ou apartamentos, os tipos e as diferenças entre as acomodações, sejam elas casa de estudante, casa de temporada, república e estúdios. E aonde você pode reservar os hotéis também, ou hostels, enfim, quem preferir. Opções de transporte público, aluguel de carro, compra de carro e o táxi, alimentação e supermercados. E aí eu falo de tanto viagens mais curtas quanto viagens mais longas. Afinal de contas, a gente consegue fazer intercâmbio a partir de uma semana única por lá. E aí eu te mostro restaurantes, então tem acho que um top 10 aqui. E de restaurantes, tantos mais baratos, alguns mais caros, comida brasileira, restaurante brasileiro e supermercado brasileiro, eu vou conversar com vocês aqui, as TIPs, que são as gorjetas, estacionamento, vale parking, como isso funciona. Tem um capítulo onde a gente fala só sobre trabalho lá fora. Então, a pergunta, né, que eu sempre recebo, que é: posso trabalhar durante o intercâmbio? Então, como funciona esse trabalho legalizado, subempregos, que é o que a gente mais ouve falar, né, que brasileiro vai para lá para ser garçom, manobrista, enfim, esse tipo de serviço, babá. E freelance, como tudo isso funciona, quem pode trabalhar legalizado ou não, dependendo da profissão. As regras de cidadania, seja de trânsito, limpeza pública, a lei do silêncio, como funciona o consumo de álcool, né, bebidas alcoólicas, desde a cerveja até maconha, né, e vindo para outros tipos de consumos. Um capítulo contando a minha experiência, o que deu certo, o que deu errado, como eu fiz na minha época, o que foi legal ou não. E por fim, tem a biblioteca de imagens, que é para a gente dar os créditos de algumas imagens que não eram minhas. E aí, bom, enfim, começamos o livro. Bom, pessoal, o e-book começa com um capítulo que eu conto a diferença entre nível, origem e experiência com a língua, a fim de vocês evitarem problemas e até algumas expectativas frustradas de quando chegar na Califórnia, achar que entende ou sabe um pouco mais do que o inglês, do que realmente vocês conhecem do inglês, com foco no inglês americano. Muitas vezes a gente acaba confundindo um pouco, principalmente na questão do tempo verbal, porque o americano vai falar mais rápido que o que a gente pode estar acostumado aqui no Brasil.
e também um pouco sobre por que escolher a Califórnia para o seu intercâmbio. Afinal de contas, você pode estar em dúvida entre ir para outros locais, como Londres, Austrália, Irlanda, ou mesmo dentro dos Estados Unidos ou Canadá, e eu te mostro por que eu escolhi Califórnia e quais são as vantagens de você fazer o seu intercâmbio na Califórnia. Aí você tem que pensar em passaporte e visto americano. Esse é o primeiro passo. E nesse e-book eu vou te contar qual é a documentação necessária e todo o passo a passo para você fazer o seu passaporte, inclusive com links. Sempre que vocês verem as palavras escritas em azul, quando colocar o mouse em cima, você já tem um link direto sobre o assunto que a gente está conversando naquele parágrafo. E os prints também das telas dos sites para vocês se localizarem melhor e realmente ter a facilidade de conseguir fazer todos os passos com mais agilidade. Depois, tendo o passaporte em mãos, você vai tirar o seu visto americano, e eu também te falo aqui quais são as documentações necessárias, os seus alertas, como preencher os formulários, todos os prints das telas que são realmente importantes, a diferença entre o visto de turista e o visto americano de estudante, tanto em documentação quanto em valores, porque o visto de estudante é um pouco mais caro. Algumas dicas de, por exemplo, na hora de você preencher o seu formulário, quais endereços colocar, enfim, tem todo um passo a passo, além de alguns endereços e telefones importantes para vocês, caso vocês tenham algumas dúvidas que realmente sejam necessárias tirar direto com os consulados. Depois vocês têm uma sessão de perguntas da entrevista, onde eu coloco as principais perguntas que eu já vi acontecer, não só comigo, como pessoas que eu conheço que tiraram o visto americano, e quais as possíveis respostas e o que eu aconselho falar, dependendo do tipo de visto, além das dúvidas frequentes sobre os vistos, como a diferença entre o visto de turista, de estudante, os tempos de cada um, que cada um funciona, quem pode trabalhar com algum deles, enfim, tem várias perguntas, principalmente aquelas que vieram pelos questionários que várias pessoas responderam, tanto da lista de e-mails quanto do Facebook. Depois, o seu próximo passo é só pensar nas suas passagens aéreas. E aí eu te falo algumas variáveis que são importantes você analisar, além da variável preço e data da viagem, como o tempo do voo, quantidade de escalas, tempo de cada escala, local da escala, necessidade de vistos de trânsito, que acontecem em algumas companhias que fazem a escala fora dos Estados Unidos, como é o caso da Air Canada. E aí eu comento um pouco sobre algumas companhias aéreas, o que você pode pensar e procurar nelas. Te conto quais são os meus voos preferidos. Isso é interessante porque, de repente, uma experiência de outra pessoa que já fez vários voos para os Estados Unidos, ida e volta, pode trazer algumas referências interessantes para vocês. O valor da passagem, é claro, e também um pouco sobre programas de milhas, que, de repente, para quem pretende fazer várias viagens ou já tem algumas milhas acumuladas, pode ser interessante. O próximo passo é você pensar na viagem de avião e na acomodação. Nesse caso, a gente conversa um pouco sobre a comunicação no avião, que é uma dúvida que eu venho escutando de algumas pessoas que me procuram, desde a parte básica de como pedir as refeições dentro do avião. Depois de desembarcar, você passa pela barreira de imigração, que na verdade você vai passar pela barreira de imigração aqui no Brasil e depois lá nos Estados Unidos também. E aí como funciona para entrar no país, quais são as perguntas que eles fazem, enfim, tem todo um descritivo aqui para vocês. E o translado, afinal de contas, depois de desembarcar no aeroporto de Los Angeles, por exemplo, você vai ter que chegar no seu hotel. E como você faz esse translado? Eu te conto as principais formas de você fazer isso e o que eu realmente aconselho. Próximo passo é a escola e a oportunidade que você vai escolher. Nesse caso, você vai pensar em qual é o seu foco com esse intercâmbio e se você vai escolher uma agência de viagem, onde vai te dar algumas possibilidades de escolas pagas, ou se você vai atrás de uma escola gratuita e estudar sem pagar nenhum tipo de mensalidade para essa escola. Eu coloquei, para as escolas pagas, eu coloquei alguns orçamentos que eu fiz hipotéticos para vocês, que eu orcei com algumas escolas, tanto para 1 mês quanto para 3 meses de viagem, para vocês terem alguns parâmetros. E aí eu coloquei a tabela com o que esse pacote oferece em termos de acomodação, refeições, o tipo de visto utilizado, enfim, tem várias questões interessantes por aqui.
E caso, né, você escolha esse tipo de intercâmbio, tem algumas coisas interessantes falando sobre como funcionam as aulas, o nível de inglês recomendado, o tamanho das turmas, a localização, os valores dos pacotes, enfim, tem vários subtópicos bem interessantes para vocês lerem e ficarem atentos, tanto para calcularem realmente o custo-benefício desse pacote, como estarem atentos se realmente é isso que vocês desejam e se não ficou nenhum tipo de dúvidas, enfim, se vocês realmente vão ficar satisfeitos com esse tipo de intercâmbio, se ele vai alcançar os objetivos de vocês e se cabe realmente no bolso de vocês. Além disso, depois a gente vai passar pelas escolas gratuitas. E aí eu conto como funciona todo o processo, que foi a escola que eu fiz, tanto para você fazer matrícula, como são os cursos, as estruturas, para quem é direcionado, para quem eu aconselho e principalmente para quem eu não aconselho fazer esse tipo de curso. Então, tem toda um descritivo, são várias páginas contando detalhadamente como funciona, quais são os gastos que você vai ter, os horários dessas escolas. Inclusive, no final desse capítulo, eu te conto 10 endereços de escolas que vocês podem conhecer por lá, enfim, principalmente na região de Los Angeles, que é onde eu mais conheço. Então, tem esse top 10 de instituições para vocês conhecerem. Depois, opções de acomodação. Bom, nesse caso eu vou te contar sobre 9 localidades diferentes, sendo Los Angeles, Santa Mônica, Hollywood, Culver City, Santa Bárbara, São Francisco, San Diego, Beverly Hills e Westwood. A diferença de preços entre elas, o que cada uma tem de vantagem e de desvantagem, como funciona o transporte público entre essas cidades, tanto de uma para outra, quanto dentro da própria região. Inclusive, no final de cada uma dessas localidades, eu coloco um guia de endereços que pode ser interessante para vocês conhecerem assim que chegam e ainda não conhecem direito o local. Eu já te conto onde ficam farmácias, locais de alimentação, tanto mercados quanto restaurantes, locais interessantes para vocês fazerem compras de vários tipos, onde tem shopping por perto, eu já menciono para vocês com o endereço certinho, que já facilita para vocês, quando chegarem, conseguirem ter uma mobilidade maior na região. E aí, olha, são várias páginas, são vários dados interessantes para vocês. Vamos lá. Tem, no caso de converter a região, porque enfim, ela é um pouco difícil de você entender devido aos vários recortes que tem. Beverly Hills, olha lá, tem várias, Santa Mônica, enfim, é um capítulo bem completo, onde a gente conversa sobre várias cidades e principalmente o custo-benefício de cada uma, levando em consideração o que elas oferecem, enfim. Depois disso, bom, você precisa saber aonde você vai procurar esses apartamentos ou quartos. E aí eu te conto como eu costumo fazer, quais são os principais meios para eu localizar e a diferença dessas acomodações. Afinal de contas, você pode estar pensando em casa de família ou não saber a diferença entre elas e as casas de temporada, ou não conhecer ainda algumas opções ou parâmetros entre a diferença entre elas. Por exemplo, casa de estudante de temporada, hostels ou estúdios, são um tipo de acomodação bem legal e eu coloco algumas fotos para você também. E por fim, como você reserva hotel, e aí eu conto como eu costumo fazer e dou alguns conselhos muito importantes de como você deve proceder, tanto na sua locação, depois de encontrar o seu imóvel, né, o local onde você vai morar, e como proceder também com relação aos hotéis. Depois, bem, chegando lá, você vai precisar se movimentar. E aí vem os transportes. Tanto o transporte público como aluguel, compra de carro e táxi. Eu te conto como funciona isso em cada região, as formas de pagamento, os valores. Coloquei até uma planilha para vocês terem um parâmetro mais fácil, né? Uma comparação mais fácil de fazer. Inclusive as empresas que fazem esse transporte. Em compra e aluguel de carros, como funciona a questão de combustível, preços, a compra delas, enfim, as locadoras, os tipos de seguros que você tem que ter, endereços de locadoras, nomes, enfim, tem várias dicas bem bacanas aqui. Inclusive, como você pode calcular mais ou menos o preço que você vai pagar em táxi, que é a forma mais cara de você se locomover, mas às vezes pode ser interessante em alguns momentos da sua viagem.
E, bom, além de locomoção, você vai precisar saber um pouco mais sobre alimentação. E aí a gente fala tanto sobre as viagens mais curtas como as mais longas, o que você pode fazer, os tipos de acomodação que vão ser mais interessantes para cada tipo de viagem. Eu coloco uma lista de um top 10 de restaurantes que eu te aconselho, tanto os mais baratos como alguns um pouco mais caros, incluindo comida brasileira, para a gente matar a saudade, porque realmente, gente, quando a gente está lá, faz muita falta o nosso arroz e feijão, sem contar outras, né, outras comidas mesmo que a gente acaba sentindo falta, o pão de queijo mineiro, alguns tipos de queijos, o guaraná brasileiro, enfim. Então, aqui tem uma série de restaurantes bacanas para vocês conhecerem. Conta um pouco como funciona o sistema de recompensas e tips, né, que são as gorjetas, estacionamento por lá, se você vai de carro no restaurante, como isso funciona. Converso com vocês um pouco sobre supermercados, e aí também tem uma lista legal de alguns que vão desde os mais baratos até aqueles que privilegiam alimentos orgânicos, com uma visão um pouco mais saudável, supermercado brasileiro, enfim, tem várias dicas legais para vocês. Inclusive, gente, dá uma olhada, tem sempre os endereços para vocês, os horários de funcionamento, tudo bem explicadinho. Depois, uma dúvida que aparece muito, né? O próximo passo a gente sempre pensa se eu posso trabalhar lá fora. E aí eu vou contar para vocês como funciona o trabalho legalizado, qual é a burocracia necessária, quem pode ou não trabalhar nos Estados Unidos. Isso inclui também alguns tipos de vistos que permite isso ou não. O que a gente conhece como subempregos, que é o que a gente costuma ouvir dizendo que brasileiro vai para os Estados Unidos apenas trabalhar como frentistas, manobristas, babás, garçons, enfim. E aí, como funciona isso? Quais são os salários? Realmente ainda tem essas possibilidades? Qual o risco disso? E a terceira forma de trabalhar lá que é como freelance, as profissões que permitem isso ou não, e como você pode conseguir esse tipo de trabalho. Por fim, as regras de cidadania. Os Estados Unidos têm algumas regras bem diferentes das nossas. Por exemplo, regras de trânsito que mudam um pouco, tem multas bem caras para isso. Eu, inclusive, coloquei uma lista de multas que vocês podem evitar, tomando alguns cuidados. E do lado tem até os valores. E veja, gente, tem algumas que chegam a mais de $1.000. Então, é bem importante estar atento, conhecer, ler direitinho esse capítulo. Fora as multas de trânsito, tem também regras de limpeza pública. Então, assim, ter uma cidade limpa lá é um direito e um dever do cidadão. E a gente, quando vai para lá, é importante integrar nessa cultura deles, além da lei do silêncio, perturbação da vida alheia, que gera multas. Inclusive, se você chegar dentro da sua própria casa e infringir aquilo, outras dicas, como funciona o consumo de álcool, de maconha, por lá, que para eles é legalizado, enfim, você pode comprar maconha com cartão de créditos, por exemplo, e ter nota fiscal, isso, mas tudo isso como funciona, que é uma dúvida que aparece muito, e dentro do blog é um dos posts mais lidos, né, um tópico que eu falo um pouquinho sobre isso. E aí, eu termino o e-book falando sobre a minha experiência. Como foi, o que eu fiz por lá, como eu me virei logo que eu cheguei, como foi o meu planejamento, o que eu fazia, o que deu certo, o que deu errado, principalmente, para vocês evitarem de ter os mesmos problemas e ter uma viagem incrível, como deve ser um intercâmbio na Califórnia. Não só do aprendizado do inglês, mas toda a cultura que essa experiência pode trazer para vocês. E aí, olha, são várias páginas onde eu conto como foi detalhadamente tudo que eu fiz e que vocês realmente têm como extrair experiências muito bacanas desse conto que eu faço sobre como funciona como funcionou a minha estadia nos Estados Unidos durante aqueles meses. Bom, e aí, e por fim, a gente tem aqui a biblioteca de imagens, que é só para a gente realmente, como eu comentei no início, ter os créditos das imagens que não eram minhas. E é isso, gente. Final do e-book. São 190 páginas que com certeza tem um conteúdo incrível para vocês, com muitas dicas, muito conteúdo bacana, exclusivo, de coisas que eu aprendi não só no tempo que eu morava lá, mas com as viagens recorrentes que eu tenho para lá. E que com certeza te dão uma visão geral de como funciona esse intercâmbio, de quanto vocês podem economizar em cada um desses passos e gerar maior receita para vocês lá dentro dessa viagem
e economizar em alguns pontos que te permitem maiores oportunidades de passeios, de compras, ou mesmo viabilizar o próprio intercâmbio, que muitas vezes, quando a gente vê os orçamentos e vê que pode custar 20 mil reais, por exemplo, e alguns até mais que isso, e aquilo assusta, e a gente pensa, poxa, infelizmente esse tipo de experiência não é para mim. Mas sim, é para todo mundo, existe forma de fazer mais barato, tanto em questão de moradia, quanto principalmente de escolas. Se você tem a oportunidade de estudar gratuitamente, não só em sala de aula, como cursos complementares que eu comento aqui no e-book, que ajudam muito no seu aprendizado, na assimilação do conteúdo e principalmente na prática do seu inglês com americanos e pessoas de outras nacionalidades, vivenciando o inglês no seu dia a dia. Bom, pessoal, é isso. O e-book está mostrado. Espero que vocês tenham conseguido entender mais qual é a minha proposta, como eu gostaria de conseguir ajudar vocês com esse e-book e transformar a vida de vocês com esse intercâmbio, como a minha vida foi transformada. E, gente, de verdade, sem qualquer tipo de demagogia, quando eu voltei dos Estados Unidos, a minha visão de mundo e as oportunidades que se abriram para mim foram incríveis. De um semestre para o outro, a minha vida mudou completamente, não só em termos de conhecimento e oportunidades, mas de ganhos também que eu consegui com a visão que eu trouxe para o meu mercado de trabalho e aplicação na minha profissão, e claro, também com a melhoria do inglês. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem comentar no Facebook, no blog, conversar comigo pelos e-mails e a gente consegue realmente proporcionar uma viagem incrível para vocês. Beijos, tchau, tchau.